assim como crianças em jaulas, que também é uma foto montada, que também está evidente, que já está evidenciado que não é verdade, e que foi propagado por todo mundo, mas principalmente pelas agências do lobby sionista que propagaram isso. E eu queria entrar na questão do terrorismo, porque as pessoas sempre falavam assim: tá, Thiago, as coisas que você está me mostrando são absurdas, e ninguém merece passar por isso na vida. Mas e o Hamas? E o terrorismo? Eu acho que esse é o título da live, porque você deve ter recebido essa pergunta 1000 vezes, Vilela. Eu acredito que nós precisamos... As pessoas vinham me perguntar nos vídeos isso, inclusive. Thiago, nós devemos considerar o Hamas como uma organização terrorista? Eu acredito que... Eu falei para as pessoas assim, olha, eu acredito que nós poderíamos fazer isso, mas com uma condição, que fosse considerado todas as organizações que tiveram essa conduta semelhante ao longo da história e que ainda mantém de forma reiterada como organizações terroristas. E aí a gente traria um outro tipo de terrorismo também, que é o terrorismo de Estado, que é cometido pelo Estado de Israel, que é cometido pelos Estados Unidos, o terrorismo de Estado que bombardeia hospitais com 500 pessoas dentro. O terrorismo de Estado que mantém checkpoints militares, que executa pessoas. Eu passei lá, gente. Tem uma coisa que é o critério da verdade. A prática é o critério da verdade. Então a gente pode dizer que não existe apartheid, que não é o que a Anistia Internacional diz, por exemplo, vários critérios, ou que não é pelo que a ONU diz aqui, por exemplo, que isso impacta a questão do desenvolvimento econômico da Palestina, né? São dois relatórios um da ONU, que está de mais uma outra organização da ONU. Esse daqui é da Anistia Internacional e esse daqui é da Human Rights Watch. Isso daqui não é o Thiago, gente. Não é o Thiago que está falando que é apartheid. As organizações de direitos humanos que mais têm credibilidade no mundo dizem que é apartheid. A ONU, que é o organismo internacional com maior credibilidade no mundo, diz que é apartheid. A Corte Penal Internacional diz que Israel é um Estado criminoso internacionalmente, que comete crimes. E além de vários crimes de guerra. Então a gente está falando que não é uma opinião minha. A minha opinião vai além da deles. Eu acredito que Israel é um instrumento do imperialismo nessa dinâmica capitalista, junto com os Estados Unidos, exerce uma dinâmica de tentativa de dominação global, geopolítica naquele Estado, e que é o Estado terrorista. Então, eu não teria problema nenhum em classificar o Hamas como uma organização terrorista, desde que Israel também fosse considerado um Estado terrorista e os Estados Unidos também considerado um Estado terrorista. E aí que a conduta que se tenha como organização tenha com a outra. Que o Brasil, ao considerar o Hamas um Estado terrorista, pare de negociar nada, porque o governo brasileiro não tem negociação com o Hamas. Inclusive, todo o tipo de ajuda humanitária que foi dado, relações diplomáticas, inclusive, acontecem com a Autoridade Nacional Palestina, né? Isso é parte das fake news que a extrema-direita aqui tenta espalhar. Mas, além disso, então, que não haja relações diplomáticas e que não haja relações comerciais e principalmente militares. Então, que o Brasil corte relações com qualquer organização que tenha essa conduta, principalmente com o Estado de Israel, que é de onde importa equipamentos de espionagem e hipervigilância, que é onde importa equipamentos de guerra, que vem com valor agregado, por dizer ter um selo adicional de testados em campo contra o povo palestino, que diz naquele documentário The Lab, que é um documentário muito triste que eu sugiro que vocês assistam, e que as armas ali são utilizadas para as maiores violações de direitos humanos, que são utilizadas nas favelas do Rio de Janeiro hoje para matar a juventude negra e periférica, que são utilizadas contra os povos indígenas também, em todo tipo de violação do seu território, que são utilizadas aqui para promover uma dinâmica também de exploração, de opressões e de destruição da natureza. Então, se o Brasil declarasse o Hamas uma organização terrorista, o Estado de Israel um Estado terrorista, os Estados Unidos um Estado terrorista, eu acredito que o mundo seria melhor. Eu acredito que o mundo avançaria para a busca de uma sociedade mais justa, mais igualitária, e que a gente de fato buscasse construir relações que não negam a história, que não falsificam a história, porque existe uma diferença muito grande de que existe nesse momento um genocídio acontecendo. Esse genocídio não é feito pelo povo que há 75 anos está sendo colonizado. Então, até para concluir, Vilela, uma coisa que eu acredito que é importante a gente dizer é sobre os mitos, né? O André falou sobre a dificuldade da gente falar sobre sionismo e antissemitismo mesmo. Eu queria deixar aqui bem evidente uma questão de nitidez, assim, que eu acredito que o povo judeu é um povo que merece todas as honras do mundo, no sentido de ser um povo que merece ter dignidade, merece ter o direito à vida, e eu admiro muito, inclusive grande parte das referências que eu tenho, uma das pessoas mais inteligentes no mundo hoje, como eu disse, o Noam Chomsky, é judeu. E eu separo muito o que é o sionismo. Eu, de fato, considero o sionismo uma ideologia racista e colonial. A outra coisa é que o sionismo, ele se estabeleceu em Israel como uma política de Estado.
e não de governo. Existem mitos de dizer que o problema de Israel é porque agora está com o governo de extrema-direita do Netanyahu. E, de fato, ele é um governo de extrema-direita, semelhante ao de Bolsonaro e as coisas mais terríveis que já passaram pela humanidade. Só que a dinâmica do Knesset e a dinâmica do arcabouço legal de Israel, ela é uma dinâmica racista e sionista. Quando a gente vê a National Basic Law, que diz que é um Estado para o povo judeu, quando a gente vê a negação do direito de retorno do povo palestino, quando a gente vê a diferença entre cortes civis e cortes militares para palestinos ou para israelenses. Porque se um cidadão israelense tem a maioridade penal em Israel com 18 anos, o palestino é de 12 anos. Inclusive, se fala muito dos 199 prisioneiros nesse momento, israelenses mantidos em Gaza, e que nós devemos nos solidarizar, porque o sofrimento civil nunca é aceitável, mas a imprensa silencia sobre 2.500 prisioneiros políticos que estão em Israel, que foram presos ao longo de anos, e vários deles crianças que estão sob detenção administrativa, que é um instrumento cruel de apartheid e de limpeza étnica, que o Estado pode prender alguém e ficar até 6 meses preso, renováveis depois, não precisa nem dizer por que acusou. Eu estou falando isso não é por achismo, não. Eu estive lá, eu estive no campo de refugiados de Aida, de Beit Sahur, onde eu vi crianças que ficaram presas 6 meses sem saber por que foram presas, sem nunca terem recebido essa notícia. Eu estava em Ramallah, quando a cidade estava em festa, comemorando a volta da prisão da Halida Jahar, da Frente Popular de Libertação da Palestina, que era uma parlamentar, que foi presa por denunciar no parlamento a colonização e apartheid, e foi presa porque o Estado de Israel disse que eram acusações secretas, que ela não ia saber. Então a gente está falando, gente, de uma das maiores violações dos direitos humanos da história da humanidade. Eu, de fato, acredito que não é algo meramente uma opinião política, porque a propaganda de guerra causa mortes. Um âncora da Rede Globo, da Globo News, que fala que tem que fazer um massacre, tem que fazer incursão em Gaza, essa pessoa tem sangue nas mãos, gente. Essa pessoa é, em parte, responsável pela desumanização daqueles 2 milhões de pessoas que estão em Gaza. Então, eu acredito, de fato, até para a gente concluir, que a gente precisa levar isso em consideração. E outro problema são as falsas soluções, de que nós vamos precisar esperar 300 anos. Eu ainda não vi. Eu desafio qualquer... Não estou falando que você disse isso, né? Porque tem gente que fala que é algo que vai levar muito tempo para ter uma solução. Eu acredito que... Quando eu falei 300 anos,